Sou Simon Denison Smith, do Reino Unido. Minha dúvida é a seguinte: e se você estivesse começando hoje com $1 milhão e tivesse o objetivo de construir um negócio crescendo em média 20% ao ano em valor ao longo de 40 anos, que tipo de investimentos e estratégias você adotaria nos primeiros 5 anos? Bem, é um tanto interessante o fato de termos formado a primeira parceria há 50 anos. Há 2 dias, quinta-feira, 4 de maio de 1956, o número foi de 105 mil. Minha irmã está aplaudindo, era membro da sociedade. Nós iríamos. Charlie e eu estávamos reiniciando completamente nossas vidas. Charlie mencionava que não deveríamos nos envolver nesse tipo de atividade, mas se nos deixássemos levar e seguíssemos nessa direção, acredito que acabaríamos realizando algo bastante parecido. Se estivéssemos investindo em títulos, consideraríamos opções globais, incluindo a Coreia. Charlie menciona que encontrar 20 é improvável, mas desnecessário. Basta encontrar uma única boa oportunidade. Não é necessário ter muitas ideias. Basta ter uma boa ideia que, ocasionalmente, vale muito. Provavelmente investiríamos em ações menores, mantendo a mesma abordagem que antes. Essa abordagem envolveria investir em ações menores, pois poderíamos encontrar oportunidades que impactariam um portfólio pequeno, sem afetar significativamente um portfólio grande como o da Berkshire. Se estivéssemos tentando comprar empresas, teríamos dificuldades. Não teríamos credibilidade, então as pessoas não viriam até nós. No mercado, seríamos minúsculos com 1 milhão. Assim, acredito que não teríamos sucesso comprando empresas com valores baixos. Charlie começou no ramo imobiliário porque exigia pouquíssimo capital inicial. O poder da mente unido à energia pode fazer crescer significativamente pequenas quantias de capital, gerando um impacto financeiro desproporcional. Isso não ocorria. Minha tendência era analisar títulos e apenas continuar de forma consistente ao longo do tempo. Os fundamentos principais permaneceriam os mesmos. Acredito que se tivesse administrado uma sociedade com pouco dinheiro, teria investido totalmente na Coreia. E eu procuraria algo com um preço extremamente baixo que eu pudesse compreender completamente. E isso ocorre ocasionalmente, Charlie. Certamente, eu concordo. A ideia de encontrar um investimento rendendo 20% ao ano e mantê-lo por 40 anos. Isso é utopia. Na vida real, deve-se descobrir alguma coisa que você consiga compreender e seja a sua melhor opção disponível. Quando você identifica a melhor oportunidade, compare tudo a ela, pois ela representa seu custo de oportunidade. Pequenas quantias de dinheiro devem ser investidas dessa maneira. O segredo é adquirir conhecimento suficiente para que seu custo de oportunidade, ou opção padrão, ainda muito boa, seja significativamente alto. Portanto, o jogo não mudou em nada em termos de sua aritmética básica. Por isso, a teoria de portfólio moderna é absurda. Claro, pessoal. Sim, quando Warren mencionou que teria investido inteiramente em um país, isso está praticamente correto. Não teria feito isso na época da parceria, mas teria sido bem mais focado que o normal. Se você seguir a teoria moderna de portfólio, muitas pessoas não descobrirão milhares de opções equivalentes. Elas descobrirão algumas opções onde uma ou duas são superiores às demais. A forma correta de considerar investimentos é sempre agir buscando a melhor alternativa em termos de oportunidade.
Bom, vamos lá, vamos entender um pouquinho. Então, se o Warren Buffett e o Charlie Munger estivessem começando agora, né, só com $1 milhão, isso é pouco para eles, tivesse que procurar esse investimento dificílimo, que seria um rendimento ali 20% ao ano em dólares, o que eles teriam feito, né? Então, a gente entende que o Warren Buffett falou da importância de você procurar as empresas menos conhecidas, as empresas menores. Por quê? Porque essas empresas, elas vão ter um impacto muito maior para você, né? Vai ter certamente, você tem ali $1 milhão, investir numa empresa pequena vai fazer muita diferença, enquanto para uma empresa gigante, como por exemplo a Berkshire, né? A empresa de investimento deles, ou um grande fundo de investimento, alguma coisa assim, não faz sentido, porque ele vai investir ali numa empresa muito pequena, por mais que essa empresa talvez dobre de valor, aquele capital que ele vai ter colocado nessa empresa é muito pequeno frente ao capital total do fundo, né? Do investidor. E aí, por mais que ele tenha dobrado, o valor que de fato dobrou, né, em termos percentuais ali no fundo, não é nada. Então não vale a pena o fundo dedicar tempo, dedicar energia para analisar, para identificar essas oportunidades de empresas muito pequenas. Então é aí que ele falou que olharia. Aplicando, né, um pouquinho para o Brasil, né, como você pode fazer, seria olhar as empresas menores, as small caps, porque aquelas empresas mais grandes que a gente chama de blue chips, né? Desculpa, Portugal o pessoal fala mais grande, né? No Brasil seria as empresas maiores, né? Já tem muita gente olhando, muita gente que, enfim, você não vai ter grande diferença. Se você consegue olhar as menores, você tem um pouquinho mais de oportunidade de conseguir 20% em dólar, seria talvez 30%, 40% em reais, né, todo ano. Tá? Então, olhar empresas pequenas. A outra coisa que ele falou muito interessante seria concentrar aonde ele enxerga uma grande oportunidade. Então, no caso ali, naquela época, né, seria ali na Coreia. E aí veio o Charlie Munger e reforçou ainda mais isso. Então, esse é um ponto muito interessante. Se você quer ganhar muito dinheiro, e a pergunta ali foi de ganhar muito dinheiro, né, 20% em dólar todo ano, você tem que concentrar. Não há como você ter ser um investidor fantástico, né? Ficar muito rico não concentrando em poucas empresas, em poucos investimentos. Sem entrar aqui no mérito se você deve fazer isso ou não, mas se você quiser fazer isso, porque foi a pergunta que estava ali, o Charlie Munger ele deixou mais claro, né? É impressionante como eles são muito inteligentes, né? No caso eram, né? Porque o Charlie Munger morreu, né? O Warren Buffett está vivo. Mas ele complementa com uma coisa que eu achei muito interessante, que é a questão de você estudar, você se aprofundar, obter conhecimento para que o seu custo de oportunidade seja muito elevado, ou seja, você identificou uma grande oportunidade de investimento. E aí ele fala mal ali da teoria moderna de portfólios, né? Por quê? Qual que é essa teoria moderna de portfólios? Que nem é mais tão moderna, né? Porque é Markowitz ali, 1950, mas o conceito ele é super válido até hoje, né? Que é o quê? É a ideia da diversificação. Então, se você investe em vários ativos ou em várias ações diferentes, você consegue diminuir o risco da sua carteira como um todo, porque raramente todas as suas ações vão mal. Eventualmente uma não vai ser tão legal, mas tem outra que vai ser melhor, e aí você consegue manter uma carteira que não cai tanto, né, mesmo em situações ruins, ou seja, você diversifica e consegue ter uma carteira legal. Essa é a teoria, né? De fato a gente vê na prática isso aí funciona. Agora você não vai ter uma performance fantástica como a performance que foi pedida ali de 20% ao ano em dólar. Por que isso? Porque o custo de oportunidade na visão ali da carteira, da teoria moderna de carteiras, é a taxa de juros, é o CDI, no caso do Brasil, né, ou a taxa Selic. Ou seja, você parte ali, vamos pensar aqui no Brasil, nesse momento, a 12%, 13% ao ano. Esse é o seu custo de oportunidade. Se você vai para a Bolsa de Valores e pega ações que você pode receber 15%, 16%, 17% ao ano, e aí vão ter várias assim, né? Pronto, já justificou, porque você já está com uma oportunidade um pouco melhor. O risco vai ser maior, então ok, você tem que equilibrar isso daí, mas aí você monta ali uma carteira diversificada de ações, você vai receber mais do que o seu custo de oportunidade, sendo o tesouro direto, sendo a renda fixa. E aí o que o Charlie Munger provoca é o seguinte: se você estuda bastante e você vê uma grande oportunidade, vou dar um exemplo prático. Você é um empreendedor, você tem aí a sua empresa e você identifica que se você investe na sua própria empresa, o retorno é muito maior.
Por quê? Você está ali com todo o seu conhecimento. Pode ser que você seja um médico ali, super técnico, ou um advogado, ou um engenheiro, sei lá, ou um comerciante. Você tem ali uma empresa, você desenvolveu ali uma inteligência, né? Você conhece muito bem aquilo lá, que você sabe que se você injetar X mil reais, você consegue multiplicar bastante. Agora, você também vai ter bastante conhecimento a ponto de saber que talvez isso não seja verdade, talvez não está mais na hora de você injetar no seu negócio. Ou você consegue injetar somente, vamos dizer, 50, 100 mil, 200, 300 mil. Se você injetar 1 milhão, você já não consegue, porque daí já é um volume muito grande, você não tem estrutura ali para aquilo. Né? Isso é só um exemplo. O que o Charlie Munger está chamando a atenção? O seu custo de oportunidade, nesse caso, é a rentabilidade da sua empresa. Olha só que interessante, né? Por isso, e muita gente você vai ver na internet falando, né? A melhor coisa é empreender, né? Monta a sua empresa. Tipo, eu não invisto em ações, eu só reinvisto na minha própria empresa. Faz sentido? Faz sentido. Pela ótica aqui do Charlie Munger. O seu custo de oportunidade é uma rentabilidade muito alta. Claro que isso tem um risco, mas enfim, a pessoa tem que estar muito bem ciente disso. Então, eu achei muito interessante nessa questão do custo de oportunidade para a gente subir um pouquinho a régua, não ser a taxa Selic, né? Se você pega outros custos de oportunidade, a rentabilidade no exterior, pronto, você já pegou, né, a renda fixa em dólar. Você já vai ter uma rentabilidade bem maior do que a taxa Selic, né, no longo prazo, provavelmente, porque o real sempre vai se desvalorizando por causa da alta inflação no Brasil. Mas vou deixar aqui 3 coisas, então, que eu achei muito interessante, que talvez te ajude. Né? A primeira coisa é você buscar mercados subexplorados, né? Ou seja, foca em ações menores, não necessariamente as ações populares, as ações grandes. A gente faz muito isso, eu e os meus alunos, olhando o índice dos dividendos, o IDIV. E ali tem várias empresas que são pequenas, várias empresas que não estão tão assim no radar de grandes fundos de investimento. Vou falar algumas aqui, não é recomendação, é só para você ter nomes na cabeça. Por exemplo, uma Tegma, os fundos não investem, uma Unipar também não costumam investir, né? Que mais? Talvez o Banco ABC. Então você tem ali empresas bem menores, né, do que outras grandes, que seria Banco do Brasil, Petrobras, Vale, essas empresas. Segundo ponto seria valorizar o conhecimento profundo. Então estude, foca, investe na sua formação, investe em educação, né, educação financeira, educação também técnica na sua área, porque isso vai te permitir aumentar o seu custo de oportunidade. Eventualmente você vai ter possibilidades de colocar o seu dinheiro em coisas que vão render bem mais até do que ações na bolsa. E aí vai fazer mais sentido você investir fora, né, enquanto você tiver aquele custo de oportunidade elevado. E a terceira coisa seria tudo, né, você comparar com esse seu melhor custo de oportunidade, ou seja, puxa a régua para cima. Se você tem ali uma estratégia ou por exemplo, a gente tem, né, eu e os meus alunos, a gente tem a FIA, que a gente segue ali, a gente tem uma certa rentabilidade. Tudo tem que ser comparado àquilo. Se você comprar um imóvel para alugar, você tem que comparar com a sua rentabilidade, por exemplo, na FIA, ou na sua estratégia de ações, ou com opções também. Se você tem um outro investimento numa empresa, se você tem um investimento para fazer no exterior, tudo você tem que comparar com aquela sua melhor oportunidade de investimento que você considera. Isso é bem interessante para você manter o seu capital enxuto, com poucas operações, com poucos investimentos, mas que rentabilizam bastante e aumentam o seu patrimônio ao longo dos anos. Isso é Warren Buffett e Charlie Munger, né? Enfim, absurdamente ricos, né? Que estão nos ensinando, né? Então vamos aprender com eles. Espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal, deixa um like se você gostou, deixa o dislike se você não gostou do vídeo para eu saber, e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Fica com Deus.